meus amores, então estou eu aqui de novo, com um certo atraso, né, para falar sobre a constelação familiar. Então, muitas pessoas, muitos clientes perguntam como que é uma constelação, como que é uma sessão de constelação. Não conseguem imaginar, né, visualizar mentalmente como seria uma sessão de constelação familiar. Então, eu vou explicar a forma como eu trabalho, que é a constelação familiar individual. Essa sessão, ela tem a duração em média mais ou menos de 1 hora, às vezes até 1 hora e meia. Pode ser menos que isso também, às vezes tem constelação que em 20, 30 minutos está pronta, depende muito. Mas eu sempre peço para quem nunca fez constelação que venha com pelo menos 1 hora, até 1 hora e meia de tempo livre, porque se precisar fazer algum tipo de orientação antes, algum tipo de orientação depois, a gente ter bastante tempo, né, bastante tranquilidade para fazer o trabalho. Nessa sessão vão estar presentes somente o constelador e a pessoa que veio constelar. Muitas pessoas me perguntam, mas é uma constelação familiar, eu tenho que levar alguém da minha família? Não, não há essa necessidade. Você vai vir sozinho ou sozinha para fazer a sua constelação familiar. Perguntam também por que a gente não filma. Filma uma sessão, coloca aí, posta aí pra gente ver como é que é. Não há essa possibilidade, porque a ideia justamente da sessão individual é que haja sigilo. Então foge desse princípio, né, a gente divulgar. Fazer uma sessão assim teatral, só para se ter uma ideia de como funciona, também acredito que valha muito pouco, né? Então, nesses casos, quem tem muita necessidade de ver uma constelação, o que eu indico é que procure uma constelação em grupo, certo? Que participe como ouvinte. Já é bem interessante, acho que é importante para quem está lá constelando em grupo, ter mais pessoas, né? Há inclusive a disposição para serem participantes ou coisas do gênero. E é interessante para quem precisa conhecer, sente essa necessidade de conhecer melhor como funciona. Então, para isso existe a constelação em grupo, eu sugiro que você participe aí na sua cidade, onde você está, de uma em grupo, que você já vai ter essa noção, se essa for a sua necessidade. É interessante porque grande parte das pessoas que constelam comigo nunca fizeram uma constelação antes, e também nunca participaram de uma constelação em grupo, nem como ouvintes. E não é por isso que o trabalho não é realizado, não é por isso que o trabalho não traz resultados, tá? Então, não se preocupe com isso. Eu acho que todo o movimento da constelação, ele é um movimento assim para a gente sair da razão, sair da lógica, sair desses questionamentos tão mentais. É um trabalho realmente de estar presente, de abrir o coração, né? E a coisa se desenvolve melhor. Então, voltando a falar sobre a constelação, sobre a sessão, é mais ou menos o tempo de 1 hora, 1 hora e meia para quem nunca fez. Pode ser menos, mas é interessante vir com esse tempo, né? Só a pessoa que vai constelar e o assunto que ela vai constelar, certo? E aí a gente vai começar a buscar lá nas raízes do sistema familiar o que pode ter a ver com a queixa que essa pessoa traz. Importante falar, só uma queixa por vez, essa também é uma dúvida muito comum, muito frequente. As pessoas vêm com 2, 3, 4, 5 queixas, né? E esperam poder resolver tudo isso numa sessão de constelação. Não funciona dessa forma, certo? Você precisa escolher uma e a gente orienta que seja aquela que mais te incomoda no momento. Aquilo que nesse momento da tua vida em que você está constelando é algo importante, é algo que você fica pensando, fica incomodando ali, né? Te cutucando às vezes, né? Então esse é o melhor tema para se constelar. O constelador, ele vai entrar nos papéis, né, daquelas pessoas ou daquelas situações que estão representadas, que o campo da constelação familiar vai mostrar. Então a sessão, ela é feita com o cliente acordado, né, sentadinho numa cadeira, e ele vai observando, ele vai olhando para o constelador e vai vendo aquilo que o constelador está sentindo, aquilo que ele está demonstrando através do seu corpo físico, dos seus gestos, das suas palavras, das suas emoções, e ele vai então compreendendo o que está acontecendo
ali naquela sessão de constelação. A minha forma de trabalhar, eu gosto de conversando com o cliente, explicando o que está acontecendo. Às vezes a gente faz algumas perguntas, né, para clarear melhor o que está acontecendo ali naquele campo, naquilo que o campo está mostrando. Às vezes a gente pede para que o cliente entre nesse campo. O campo é um tapete grande, tá? Onde a gente faz todo o trabalho ali. É uma espécie de, não digo encenação, mas talvez uma dramatização daquilo que o sistema familiar está mostrando para a gente ali naquele campo, o sistema familiar do cliente, né? Então, às vezes a gente pede para que o cliente entre ali e participe ativamente daquela situação. Às vezes a gente faz alguns exercícios, né, sistêmicos também, que são muito interessantes. Tem situações onde o cliente não vem para o campo, ele permanece sentadinho e dali mesmo ele faz os exercícios, tá? Então é um trabalho também bem interativo, por isso que não tem por que ficar explicando tanto, dando tantas informações, porque às vezes a pessoa até se perde nas informações. A gente fala uma coisa, a pessoa imagina outra, aí chega aqui e não entende porque ela imaginou outra coisa, né? Então a gente está procurando passar aqui para vocês, nessa sequência de vídeos, informações bem simples, explicações bem simples do que mais aparece como dúvida das pessoas que nunca constelaram, né? Lembre lá no primeiro vídeo, eu ainda fiz essa colocação. Esses vídeos, eles são muito simples, porque eles têm a ver com as perguntas das pessoas que nunca constelaram, que nunca fizeram uma constelação e querem conhecer um pouquinho melhor. Então, não são vídeos com o intuito de ensinar, né, constelação para ninguém ou se aprofundar em fundamentos teóricos, coisas do gênero. Quem sabe mais lá para frente seja o momento, mas por enquanto é para dúvida mesmo, certo? Uma vez identificado, então, o que tem ali para ser trabalhado, a gente faz esses trabalhos sistêmicos que também auxiliam e funcionam como uma espécie de cura para aquilo que está se procurando. Mas essa cura a gente tem que ter um entendimento, né? Cura não é mágica, cura não é magia, cura é um processo, né? A gente corrige o sistema familiar? Jamais. Essa ideia de corrigir o sistema familiar é uma arrogância, né? Achar que a gente pode corrigir aquilo que foi vivido ou que é vivido no nosso sistema. Não é isso. O que a gente vai fazer é um trabalho de harmonização dentro dessas coisas dentro do nosso coração. E a partir daí começar a ver a vida e trabalhar com a vida, dançar com a vida de uma forma mais harmônica, mais saudável. Por isso a gente sempre fala que constelação é um processo. Ela começa aqui, constelando, mas ela continua se desdobrando depois. Porque aí a pessoa passa a ver as coisas, né, em relação àquela queixa que ela traz, de uma outra forma. Ela pode, inclusive, ter outras posturas, né, diante daquela situação. E é isso que vai ajudar, certo? Constelação sozinha, como qualquer outra técnica, não vai fazer muita coisa. Ela depende da disposição, da disponibilidade daquela pessoa na sua vida pessoal também, de estar transformando, se transformando, certo? Lembrei aqui de uma outra dúvida, o pessoal pergunta muito. Tá um frio aqui, vocês não têm noção. Não sei nem se dá para escutar o ar ali atrás, mas tá bem frio. Pergunta quantas sessões eu preciso. Então é o seguinte, constelação não é como outras técnicas, por exemplo, psicoterapia, né, que você precisa de várias sessões. Na constelação não há essa necessidade. Tá? Você vai constelar uma vez aquele assunto e vai dar um tempo para isso. Lembra que a gente conversou agora há pouco, né, que a constelação é um processo, né? Então você vai constelar e vai esperar um tempo. Às vezes espera 3 meses, 6 meses, 1 ano. Já teve casos aqui de constelação, foi pedido para a pessoa aguardar até 2 anos, né? Espera, porque é muita coisa, né? Vê como a coisa se transforma nesse período, depois você volta, se for do teu interesse, se tiver vontade, tá? Depende muito de caso para caso, tá? Então, a constelação é um trabalho bem pessoal, bem individualizado, mas de uma forma geral a gente não constela várias vezes o mesmo tema, não, tá?
Depende muito também de constelador. Eu estou passando aqui para vocês a forma como eu trabalho, como meus professores trabalham e como a gente tem visto que funciona, que dá mais certo, certo? Espero ter podido responder aí mais algumas dúvidas. Se você ainda tem dúvida, manda pra gente, né? Procura a gente lá no Insta, procura a gente no Face e manda suas dúvidas para que o próximo vídeo a gente já possa direcionar para aquilo que você precisa saber. Um beijão, se gostou, divulga esse vídeo, compartilha com os teus amigos, com as pessoas que você sabe que podem se interessar no assunto. Beijo!